dia a todos. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Adalberto Amaral que faça a leitura de versículo bíblico. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas vereadores. A todas e a todos. Nós temos na palavra do Senhor, mais precisamente no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4 e 5, a seguinte expressão do Senhor Jesus: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João capítulo 15, versículos 4 e 5, senhor presidente. Em tempo, gostaria de registrar a presença aqui do ex-vereador, colega nosso de Câmara, ex-vereador Rogerinho, aqui, nosso amigo. Obrigado pela presença, sempre um prazer. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Bom dia a todos. Senhor presidente, não há ata para ser lida. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício 138 de 2015 de EPCM, o excelentíssimo senhor Luciano Azevedo Leite Cuca de Mica, presidente da Câmara Municipal de São José do Aldeia. Assunto: encaminha mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência mensagem número 29, de 29 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de parcelamento de dívida com a concessionária Prolagos e da outras providências. Dada a relevância da matéria, peço e espero que o projeto de lei em anexo seja apreciado em regime de urgência, conforme faculta o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Aproveito a oportunidade para reafirmar votos de elevada estima e distinta consideração. Cláudio Chumbinho, prefeito. Mensagem número 18 de 2015, projeto de lei número 2 de 2015, promovente ao Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a desafetação de área de 28,52 hectares do Parque Municipal da Mata Atlântica Aldense. Ofício GVRX CM sem número de 2015. Senhor presidente, está sem assinatura, não posso ler. Gabinete do vereador Denilson, ofício GVD número 128 de 2015. Assunto: solicitação faz. Senhor presidente, vale o minuto presente para comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei da sessão ordinária desta data, 1º de 10 de 2015, para tratar de assuntos de relevante importância para a nossa cidade, junto à Secretaria Estadual de Agricultura no Rio de Janeiro. Rogo que sejam feitos assentamentos de estilo no sentido de justificar minha ausência à sessão supracitada. Antecipadamente, grato pela compreensão de Vossa Excelência, apresentando protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Denilson de Souza Guimarães, vereador. Ofício número 136 de 2015 de EPCM. Excelentíssimo senhor vereador Luciano Azevedo Leite Cuca de Mica, presidente da Câmara
PLD. Ofício, referência, ofício GPCM número 184/2015, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência o demonstrativo da receita corrente líquida referente ao terceiro e quarto bimestre de 2015, solicitado através do expediente referenciado. Cumpre ressaltar que o arquivo digital já foi encaminhado pelo Departamento de Contabilidade ao setor responsável dessa Casa Legislativa. Aproveito a oportunidade para reafirmar votos de distinta consideração. Atenciosamente, Cláudio Chubim. Ofício GP 229/2015. A Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, aos cuidados do excelentíssimo senhor presidente Luciano Leite. Assunto: repasse de recursos do Ministério das Cidades. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando, venho por meio deste informar que o município recebeu em 22/9/2015 o valor de R$ 197.100, referente à primeira parcela de recursos do contrato de repasse contrato de repasse 100.8638/77, celebrado com o Ministério das Cidades para executar obras de reestruturação da orla do Camerun com construção de ciclovia. O valor total do contrato é de R$ 377.833,59. A obra está parada, aguardando conclusão do empreendimento do PMCMV, Pontal da Lagoa, para a retirada das famílias e reinício da mesma. Atenciosamente, Cláudio Chubim. Indicação número 724A, 2015, promovente, vereador Alberto Amaral. Assunto: indicar ao excelente senhor Cláudio Chubim, prefeito municipal de São Pedro Aldeia, no sentido de viabilizar a instalação de uma subprefeitura municipal na área do bairro sede do recém-criado segundo distrito do bairro São João deste município. Indicação número 722A, de 2015, promovente, vereador Alberto Amaral. Assunto: indicar ao excelentíssimo senhor presidente, prefeito municipal, que interceda junto à diretoria executiva dos Correios e Telégrafos do Estado, no sentido de solicitar a necessária instalação de uma agência dos Correios no bairro sede do recém-criado segundo distrito do bairro São João, neste município. É só, presidente. Pela ordem, para uso da palavra, vereador Adalberto Amaral. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia. Nós temos hoje a mensagem número 029, que traz o anexo, projeto de lei número 230, que solicita a aprovação dessa casa, no sentido de o devedor poder firmar um acordo de parcelamento de dívida com a concessionária Prolage. Como solicitação em caráter emergencial, eu solicito de Vossa Excelência colocar em votação, na hora do dia do caso, e, se possível, também concessão extra. Do mesmo modo, também nós temos a mensagem número 018, que traz em anexo o projeto de lei número 226, que novamente volta essa casa para nós apreciarmos e votarmos. Também solicito Vossa Excelência que coloque em votação o pedido verbal para que seja votado em caráter também emergencial, sendo também necessária uma sessão extraordinária, se possível, sem honra dessa casa. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de discutir a matéria 226, na última sessão foi dito, está gravado e filmado, que não tinha saído dessa casa, que iria votar do jeito que estava. Hoje, preparei os pareceres em separado, Justiça e Redação, sou membro, e Meio Ambiente. Só
saiu no dia 24 dessa casa. Então, o que foi dito em plenário é mentira. Então, o meu parecer em separado da Justiça de Redação não vale de nada. Então, essa matéria chegou com alteração hoje ou ontem à noite, quando me ligaram às 18h30 dessa casa, falando que a matéria chegou. Então, por esse fato, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro da Justiça de Redação, eu solicito que o regimento interno seja cumprido e vá cumprir os prazos da comissão de 15 dias, para exarar, porque o trabalho que eu tive ontem para fazer um parecer mediante palavras ditas nesse plenário, que a matéria era a mesma, foi em vão. Então não posso, esse parecer aqui já está desclassificado. E sobre o meio ambiente, eu tenho que rever para ver se foi alterado mais alguma coisa. Então eu peço aqui que seja cumprido o regimento interno dessa casa. Quanto à matéria da Prolagos, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu quero que valha o regimento interno. Eu acho que só pode ser submetido ao plenário com a anuência do presidente da comissão. Então, peço até para o vereador retirar o pedido verbal sobre essa matéria referente a Prolagos. É só, presidente. Vossa Excelência não recebeu essa mensagem número 29 em tempo para apreciar? Estou vendo agora, senhor vereador. Bom, com relação a essa, eu solicito então que retire, se for o caso, né? E com relação a outra matéria, senhor presidente, nós temos também, para dirimir dúvidas também, que realmente pairava e paira ainda sobre alguns de nós, com relação à questão do entendimento melhor, e até aproveitando também, e em respeito à assistência presente, né? Nós temos uma técnica ambiental, que é a doutora Aline, que tem como fazer uma exposição explicando mais uma vez melhor sobre essa questão. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse quebrar o protocolo e solicitar a presença dela para poder auxiliar a gente no esclarecimento dessas dúvidas. Como na forma do regimento, a comunicação, ela deveria ter sido prévia, e como eu aqui também, não podendo tomar uma decisão sozinha, a revista da Câmara no colegiado, eu vou submeter ao plenário, que o plenário decida se aceita ou não a explicação da doutora Aline aqui no plenário desta casa, até porque também foi avisado hoje por Vossa Excelência, e o respeito que eu também tenho por Vossa Excelência, mas eu tenho que colocar para a decisão do plenário. O vereador estiver de acordo com a apresentação da doutora Aline, técnica ambiental. Mas, senhor presidente, para discutir, eu acho que não cabe nada contra a apresentação, mas hoje estamos discutindo um regimento interno, onde fala no seu artigo 44, parágrafo 3º, o prazo para a comissão exarar parecer será de 15 dias, a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão. Então, eu sou presidente do meio ambiente, da comissão de meio ambiente. Então, eu peço para retirar isso, porque a matéria chegou com alteração. Se chegou com alteração, não é hoje, de repente, que vamos votar uma matéria que eu não tenho em minhas mãos, eu tenho a antiga, eu não sei o que mudou, eu tenho que ler. Não é uma apresentação em slide que vai me convencer. Então, eu acho que estão passando por cima do regimento interno, uma casa de leis que não está cumprindo o regimento interno. Então, eu
particularmente, acho que está tendo uma forçação de barra nesse sentido. Porque, já que a matéria teve alteração, por que não encaminha essa matéria para a comissão, para eu ter novamente, pela terceira vez, o mesmo trabalho e vir expor o plenário o meu parecer, aí sim poderá ter apresentação para a votação dos novos colegas. Esse é o meu ponto de vista. Porque se esse regimento não vale, eu tenho que levantar, gente. Eu tenho que me levantar. Me desculpem a franqueza. Só para esclarecer um adendo aqui, essa matéria ela data de 22 de abril. Isso já foi feito apresentações de emendas e reemendas e talvez faça-se mais algumas, né? Eu não tenho nada ao contrário, que nós procrastinarmos isso, discutir bastante, às vezes se trata de um assunto de interesse público, né? Mas eu acho que, havendo a apresentação da técnica ambiental sobre essa questão, vamos sair daqui um pouco mais ciente, né, em detalhamentos de uma coisa que tem trazido um mal-estar tão grande, uma coisa desnecessária, né? E o que Vossa Excelência havia solicitado anteriormente seria que foi alegado que a matéria não tinha, na sua essência, o objetivo para a qual se solicitava essa apresentação da área. E ela então veio esclarecendo os objetivos. E os demais artigos continuaram praticamente o mesmo, né? Mas eu não vejo nenhum problema em termos mais um tempo para que seja reexaminado e tomara Deus que não surja mais nenhum entrave, né? A gente discutir. Exatamente, eu concordo, vereador Roberto Amaral. A matéria chegou no dia 27/4. Ela foi retirada dessa casa dia 7/8 e depois ela retornou para essa casa dia 24/8 e novamente sendo retirada agora dia 24 e retornada ontem à noite. Então, o ponto que Vossa Excelência falou, que eu justifiquei em plenário na sessão passada, da matéria não ter objeto, da matéria ser inconstitucional porque não apresentava o seu fim, o porquê que o prefeito quer desafetar os 28,52 hectares, qual seria a motivação legal, não constava no projeto de lei, impossibilitando o andamento da matéria. Vossa Excelência falou em plenário que a matéria estava na casa, mas ela já tinha. Fui informado ontem à noite às 16h30, às 18h30, horário fora do expediente, que a matéria foi encaminhada no dia 24 para o Poder Executivo. Quando nós solicitamos semana passada, eu esperei que Vossa Excelência falar, só um minuto, depois Vossa Excelência. Então, a matéria me chega ontem às 18h30, me ligam, mudando, colocando um objeto na matéria, tornando ela constitucional. Eu não li. Eu acredito que o que a doutora Aline quer apresentar é o impacto que vai ter na área, mas a matéria em si eu não li. Então, ela indo hoje para a votação, ela está descumprindo o que está escrito no regimento interno. Mais uma vez, eu pergunto por que essa sangria desatada de colocar essa matéria hoje sem análise das comissões, rasgando totalmente o regimento interno. Essa é a minha pergunta, porque se eu for entrar em explicações, está aqui um comunicado à Câmara Municipal, datado de 2007, quando o presidente dessa casa era o atual prefeito, e vindo aqui assinado por 4 presidentes de associação e o presidente da FEMANSPA, alegando aqui os problemas sociais que as pedreiras estavam causando em Amansoanão, as duas, naquela comunidade. Então tem aqui, e Vossa Excelência fazer parte. Vossa Excelência fazer parte nessa época,
entraram junto ao Ministério Público uma ação para proibir as pedreiras, mediante esses argumentos que eu passarei a ler mais à frente. Mas hoje aqui o que está se discutindo é o cumprimento regimental dessa Casa. Se a matéria chegou com alteração, ela tem que ser submetida às comissões, como diz aqui no regimento interno. Caso contrário, com a anuência dos presidentes das comissões envolvidas no assunto, deixarem o plenário decidir. Mas o que está aqui só com a anuência do presidente da comissão. Então eu sou contra essa matéria entrar sem cumprir o prazo legal das comissões. Estou com a palavra agora, posso falar? Na semana passada, quando eu solicitei que retirasse a matéria, é bom deixar claro aqui que nenhum vereador aqui está tentando proteger A, B ou C. Eu acho que é questão de tirar essas coisas que discute, se rediscute, alguém entende, outro filho não entende, e vamos que vamos empurrando com a barriga, né? Então eu retirei, houve o apoio na retirada, e eu solicitei que ela fosse reinserida hoje, quinta-feira. São 8 dias após, né? Então foi consertada a matéria. Eu lamento que, se não chegou ao conhecimento de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência tivesse realmente conhecimento da pequena alteração que foi feita, não é grande coisa. Mas, se Vossa Excelência acha que é necessário mais um tempo para a gente poder, né, ter um esclarecimento melhor sobre o que foi colocado, etc. Vereador, nós vamos botar para o plenário decidir, o plenário é soberano. Nós já temos aqui duas assinaturas dos membros das comissões. Nós vamos decidir se o plenário achar por bem votar a ordem do dia e sessão extraordinária e o plenário soberano. Se tiver um posicionamento contrário, a gente vota contrário, sem problema. Agora eu insisto em... Está em votação o pedido verbal na matéria que se refere da desafetação do Parque Municipal. O vereador que estiver de acordo para a inclusão na ordem do dia e também para uma sessão extraordinária permaneça sentado. 5 votos favoráveis e 1 contrário. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada regimental. Senhor presidente, a doutora Regina não tem que fazer todo o sinal. Eu acho que não precisa não. Eu acho que não precisa não. Eu acho que cada um já tem a sua decisão aqui, não precisa não. Termo de presença da 18ª sessão ordinária, segundo período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de São Pedro do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 1º de outubro de 2015. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano 2015, reuniram-se ordinariamente na sala das sessões da Câmara Municipal de São Pedro do Estado do Rio de Janeiro, presentes os senhores vereadores conforme as assinaturas abaixo. Vereador Presidente Guga de Mirka. Presente. Vereador Primeiro Secretário Zezinho, presente. Vereador Segundo Secretário André de Vilma. Vereador Chiquinho Dona Chica. Vereador Franklin da Escolinha. Presente. Vereador Adalberto Amaral. Presente. Vereador Cacá. Presente. Senhor Presidente, ausência do vereador Rabinho Raio-X e vereador Jorginho, sem justificativa, e ausência do vereador Denilson com justificativa. Está feita a chamada. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
dois pareceres aqui para serem lidos nessa matéria. O parecer da Comissão Permanente do Meio Ambiente, que eu fiz, está aqui como presidente, dispõe sobre a desafetação da área de 28,52 hectares do Parque Municipal da Mata Atlântica, Aldense e da outras providências. Autor, chefe do Poder Executivo, relator, vereador presidente José Antônio Martins Filho, Zezinho. Relatório. O projeto de lei 226, de 22 de abril de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhado por meio de mensagem número 018 de 2015, cujo escopo dispõe sobre a desafetação da área de 28,52 hectares do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense. Conclusões do relator. O projeto de lei encaminhado para análise e emissão de parecer pela Comissão Permanente do Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, encaminhado ao Poder Legislativo pelo chefe do Poder Executivo, tem por objeto retirar a área reservada ao Parque Municipal da Mata Atlântica, uma parte equivalente a 28,52 hectares, sem dizer para qual finalidade a diminuição do referido parque. O teor dos artigos do citado projeto de lei já seria por si só suficiente para que o mesmo fosse rejeitado de pronto pelo Poder Legislativo, considerando todos os estudos ambientais feitos pela Secretaria Municipal de Ambiente, Lagoa e Pesca e Saneamento, e que culminaram com a criação do Parque Natural da Mata Atlântica Aldense, não sendo, por demais citarmos, contido no artigo 1º do Decreto Municipal 116 de 2013, em vermes. Artigo 1º. Fica criado o Parque Municipal da Mata Atlântica Aldense com objeto básico de preservar o ecossistema natural existente, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico. Portanto, diflui-se pela simples leitura do dispositivo legal supracitado que a área de terras onde está situado o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense possui ecossistema natural que merece ser preservado, sendo o que fez o Poder Executivo por meio da edição do Decreto Municipal 116 de 2013. A Constituição Federal de 98 representa um marco na legislação ambiental brasileira, pois além de ter sido responsável pela elevação do meio ambiente à categoria dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico, sistematizou a matéria ambiental, bem como estabeleceu o direito ao meio ambiente sadio, como um direito fundamental do indivíduo, sem olvidar que, de forma inovadora, instituiu a proteção do meio ambiente como um princípio da ordem econômica, no artigo 170. Porém, em que pese a existência de um capítulo específico sobre o tema, capítulo 6º do título 8º, consubstanciado no artigo 225, ao longo dos espaços do texto constitucional, são feitos diversas referências ao meio ambiental em artigos esparsos, o que denota a intenção do legislador constituinte de conferir ao mencionado bem jurídico efetiva proteção através das mais diversas formas. A competência material para a proteção do meio ambiente e combate à poluição é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, tendo em vista que a intenção é ampliar o leque protetivo, na medida em que uma proteção exercida de forma conjunta para todos os entes federativos tende a ser mais eficaz e completa. Nesse contexto, é dever de todos os entes federativos proteger o meio ambiente e combater todas as formas de poluição, proteger os monumentos e as paisagens naturais notáveis e
dos sítios arqueológicos, preservar as florestas, a fauna e a flora, bem como registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Essa competência comum permite que todos os entes federativos fiscalizem e imponham sanções pelo descumprimento da legislação ambiental. Uma das formas de proteção do meio ambiente previstas constitucionalmente é a definição em todas as unidades da Federação de espaços territoriais e seus componentes, que serão especialmente protegidos pelo fato de serem considerados importantes para a perfeita integridade do meio ambiente. O artigo 225 da Constituição Federal de 88 impõe ao poder público e à coletividade a importante obrigação que extrapola os limites do simples querer, alcançando a esfera do dever. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Por meio de uma simples análise do dispositivo constitucional supracitado, percebe-se que o mesmo está revestido de uma natureza dúplice, ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações é, ao mesmo tempo, o direito e dever fundamental do poder público e de toda a coletividade. Cumpre observar ainda que, ao ser taxado de essencial à sadia qualidade de vida, o meio ambiente tornou-se indissociável de uma vida saudável, vinculando o meio ambiente equilibrado a uma condição imprescindível para acesso à saúde. A Constituição Federal de 88 também consignou expressamente por meio do seu parágrafo 1º do artigo 225 o dever de o poder público atuar na defesa do meio ambiente, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito legislativo e até na esfera jurisdicional, cabendo ao Estado adotar as políticas públicas e os programas de ação necessários para cumprir dever imposto. No ano 2013, o chefe do Poder Executivo Municipal, atendendo aos princípios constitucionais norteados da proteção ao meio ambiente, criou por meio do Decreto 116 de 2013 o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense, tendo como objetivo básico a preservação dos ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico. Ressalta-se que não foi por um simples querer do chefe do Poder Executivo Municipal que o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense foi criado, mas sim em razão de um mandato constitucional imposto ao poder público, ou seja, o de praticar todas as ações possíveis e necessárias para proteger a integridade do meio ambiente, livrando-o de todas as espécies de degradação. Não é demais ressaltarmos que a Lei Orgânica Municipal de São Pedro Aldeia, repetindo a ordem emanada no artigo 225 da Constituição Federal, assim prescreve em seu artigo 192, em vermes. Artigo 192. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mais adiante, os incisos 3º e 4º do parágrafo 2º do citado artigo 192, assim prescreve em vermes. Parágrafo 2º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público municipal. 3. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Quarto, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. E para sepultar definitivamente a intenção do projeto de lei 226/2015, no inciso 4º do artigo 196 da Lei Orgânica de São Pedro da Aldeia, estabelece que são consideradas áreas de proteção permanentes aquelas capazes de abrigar exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos na fauna e flora, bem como aqueles que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução em especial a dos macacos. Importante ainda ser destacado a exposição de motivos apresentados pela ilustríssima secretária de Ambiente, Lagoa, Pesca e Saneamento do município de São Pedro da Aldeia, senhora Adriana Miguel Saad, quando da realização da audiência pública datada de 4/6/2013, onde a mesma fez uma repreensível apresentação demonstrando a importância e os benefícios que o município de São Pedro da Aldeia ganharia com a criação do Parque Municipal da Mata Atlântica Aldeiense, conforme matéria vinculada no site da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, entre parênteses, abre aspas, o projeto para a criação do Parque Natural da Mata Atlântica Aldeiense foi apresentado na noite de terça-feira, dia 4, na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, em uma consulta pública que envolveu alguns proprietários de terrenos das áreas que serão desapropriadas, membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, moradores e funcionários da municipalidade. O projeto, que fez parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente, foi apresentado pela secretária de Meio Ambiente, Lagoa e Pesca, Adriana Saad, que explicou que a totalidade que será transformada em parque 4,5 milhões de quilômetros quadrados é área não edificável e que as negociações com os proprietários já se encontram em andamento. Alguns deles têm até projetos de turismo ecológico para serem implementados no local. Estamos apenas no começo das negociações, afirmou a secretária. O parque terá corredores ecológicos ligando os morros do Milagre e Frade, conforme determina a lei federal que regula a criação dessas áreas verdes. O modelo que será adotado em São Pedro da Aldeia permite a exploração turística do local com esquema de fiscalização. Ao final da consulta pública, a palavra foi aberta à plateia que fez perguntas e sugestões. Foi aberto um prazo de 15 dias para novas manifestações populares e, a partir daí, começará o processo de criação do parque. As ideias, dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para a Secretaria nos próximos 15 dias. Depois disso, começa a formatação do parque, explicou Adriana. Fecha aspas, entre parênteses, fonte, site oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. 3. Voto. Após a análise do projeto de lei 226, de 22 de abril de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, constata-se que o mesmo não merece receber parecer favorável em razão das seguintes considerações a saber. Primeiro, a área destinada à instalação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeiense foi demarcada após intensos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Ambiente, Lagoa, Pesca e Saneamento, que chegou à conclusão de que a área em questão deveria ser devidamente demarcada e protegida por meio de ato do Poder Executivo Municipal. 2. Cabe ao Poder Público Municipal
com arrimo nas disposições contidas no artigo 225 da Constituição Federal de 88, bem como nos artigos 192 e 196 da Lei Orgânica Municipal de São Pedro Aldeia, preservar o meio ambiente de todas as espécies e degradações. 3. A retirada de uma área de 28,52 hectares do Parque Municipal da Mata Atlântica Aldeiense, sem motivo apresentado, vai ter encontro corrigindo. Estou retirando sem motivo apresentado porque não posso relatar isso, porque não li a matéria que chegou à alteração. Vai de encontro a todos os princípios constitucionais que norteiam a proteção do meio ambiente, sendo certo que a destinação pretendida pelo chefe do Poder Executivo Municipal atenta contra a integridade dos atributos que justificaram a criação da área preservada. Pelas razões acima expostas, a Comissão Técnica Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia adota e recomenda ao presidente dessa Casa Legislativa o parecer contrário ao projeto de lei número 2/2015 da Lava do Excelentíssimo relator, vereador, presidente José Antônio Martins Filho Zezinho, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Meu parecer contrário em separado da Comissão de Justiça e Redação, eu não posso apresentar, não estou me negando a apresentar, mas eu não posso ou fazer porque não tenho a matéria em mãos para. Então, estou retirando em nome desse parecer. Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação. Comissão Técnica Permanente de Meio Ambiente, parecer conjunto, dispõe sobre a desafetação da área de 28,52 hectares do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeiense. Autor, chefe do Poder Executivo, relator, vereador, presidente Francisco de Assis Souza Lessa. Relatório. Cujo projeto de lei número 226, de 24 de agosto de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhado por mensagem número 018 de 2015, cujo escopo dispõe sobre a desafetação da área de 28,52 hectares do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeiense, conforme a autorização contida nos autos do processo administrativo número 07192 de 2013. 2. Conclusões do relator. Após exame criterioso da matéria em tela, este relator orienta-se quanto ao aspecto estritamente da legalidade, numa análise prévia, no sentido de que a sugestão apresentada teria condições de ser convertida em projeto de lei, pois vincula matéria que está... Atenção, por favor. Repetindo aqui. Após exame criterioso da matéria em tela, este relator orienta-se quanto ao aspecto estritamente da legalidade, numa análise prévia, no sentido de que a sugestão apresentada teria condições de ser convertida em projeto de lei, pois vincula a matéria que está inserida na competência legislativa desta Casa, ratificando a utilidade e essencialidade de sua aprovação, cujo projeto de lei já havia sido remetido a esta Casa de Lei. Porém, em razão da necessidade de maiores esclarecimentos acerca do objeto da aludida desafetação da área, houve devolução da mensagem com os ajustes exarados pelo Executivo. 3. Voto. As comissões técnicas de Justiça e Redação e Meio Ambiente, isso daqui, Vossa Excelência tem que tirar a Comissão de Justiça e Redação e em separado, voto em separado de Vossa Excelência na Comissão
de Meio Ambiente. Não, teve assinatura do outro membro da mesa do Meio Ambiente. Perdão, vereador. As comissões técnicas de Justiça e Redação e Meio Ambiente recomendam ao plenário desta Casa Legislativa o parecer ao projeto de lei número 2/2015 do relator, vereador Francisco de Assis Souza Alessio, Dona Chica, presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando para decisão do pleno plenário. Sala das sessões das comissões, 30 de setembro de 2015, Comissão Técnica de Justiça e Redação, vereador Francisco de Assis Souza Alessio assinou, eu apresentei separado, ou melhor, eu não tenho como dar parecer porque não tive tempo para analisar a matéria no que diz respeito à sua constitucionalidade, e o vereador Denilson de Souza Guimarães é o membro que assinou a comissão, assinou a matéria. Comissão Técnica do Meio Ambiente, eu apresentei, e os vereadores Jorge Antônio Lessa Tavares e Francisco de Assis Souza Alessio apresentaram em separado os pareceres. Tempo, eu quero registrar aqui a presença do nosso excelentíssimo vice-prefeito, doutor Hélio Rosa. Obrigado pela visita, senhor vice-prefeito. Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer conjunto, dispõe sobre a fixação subsídios de vereadores da legislatura 2017-2020, autor, mesa diretora, relator, vereador presidente Francisco de Assis Souza Alessio, Dona Chica. É só, presidente. Em discussão, primeira votação, parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente, ao projeto de lei número 226/2015, mensagem número 018 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de área do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeense, com o voto em separado do vereador, primeiro secretário desta Casa, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Remetindo. Em discussão em primeira votação, o parecer da Comissão de Meio Ambiente, na pessoa do seu presidente, vereador Zezinho. No primeiro momento, o voto somente do vereador Zezinho, correto, vereador? Que no caso é a Comissão de Meio Ambiente. Então o parecer não é em conjunto. O parecer do vereador Zezinho, no projeto de lei número 226/2015, mensagem número 18 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de área do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeense. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Reprovado o parecer do presidente da comissão por 5 votos a 1. Em discussão, em primeira votação agora, o parecer das comissões de Justiça e Redação e os membros da Comissão de Meio Ambiente, vereador Chiquinho, Dona Chica e vereador Jorginho, ao projeto de lei número 226/2015, mensagem número 18 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de área do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeense. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado, 5 votos favoráveis e 1 contrário. Em segunda e última votação, parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 229/2015, autoria da mesa diretora. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado.
Aprovado. Fim da ordem do dia. Nada mais havendo pela ratificação, para a uso da palavra, o primeiro secretário, vereador Zezinho. Excelentíssimo senhor presidente, Guga de Bica, primeiro secretário atual, vereador Chiquinho, segundo secretário dessa casa, vereador André, nossos pares, assistência presente. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, eu só vou fazer a leitura, depois do dia de hoje, que eu já aguardava, mas eu tenho que fazer essa leitura desse documento, datado de 10 de outubro de 2007, e assinado pelos representantes das associações do Campo Redondo 1, 2, bairro São João e o presidente da FIMASP. Acho que o povo tem que tomar ciência disso. Isso foi em 2007. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, que na época era hoje o prefeito municipal. As entidades abaixo identificadas, representantes de mais de 50% da população do nosso município, vêm, através de seus representantes, requerer Vossa Excelência se digne em notificar a Comissão de Meio Ambiente desta Casa a fim de tomar ciência e providências em face de alguns acontecimentos que enumeramos a seguir. 1. Na região das nossas comunidades, mais precisamente no bairro Campo Redondo, Pau Ferro, encontram-se instaladas algumas empresas, entre elas a mineradora litorânea, a pedreira Campo Redondo e mais 2 usinas de asfalto. Eu não sei se essas usinas ainda estão em atividade. Nos últimos anos, o ar necessário à vida tem se tornado irrespirável em nosso município, mais acentuadamente nos bairros Campo Redondo, Colinas, São João, Jardim Primavera, Alecrim, Pau Ferro, Morro dos Milagres, entre outros, causando em consequência das atividades desenvolvidas pelas empresas citadas no item anterior, que não respeitam se é dia ou noite, nem tampouco cumprem com qualquer norma de cuidado ao meio ambiente. É espantoso o grande número de casos de doenças respiratórias, principalmente nas crianças e nos idosos, tais como bronquite asmática, rinite, sinusite, pneumonia, gripe constante, etc. Temos casos de pessoas que se mudaram ou foram aconselhados por médicos a se mudarem para local distante que se quisessem ter as suas vidas ou de seus filhos preservadas. As casas são constantemente invadidas por uma poeira densa que advém das pedreiras e das usinas. 3. As pedreiras, que há mais de 50 anos exploram a região e já destruíram quase toda montanha e a vegetação, executam desmatamento na área nativa da Mata Atlântica, onde existem espécies em extinção como bromélias, pau-brasil e peixe-roxo e amarelo, animais selvagens em extinção como cachorro do mato, pássaros e etc. Cachorro do mato acho que já sumiu da face da terra, aqui primeiro. E que essas atividades deveriam oferecer medidas compensatórias pelo dano já causado às nossas comunidades, ao meio ambiente e ao município de São Pedro Aldeia, haja vista que, de forma irresponsável, desmatam, formam crateras enormes que são abandonadas, fazem queimadas, trituram as pedras de qualquer jeito, jogando no ar o pó para a população respirar. Fazem detonação através de explosivos que abalam as construções de toda a região, tendo caso em que pedaços de pedra
pedras de mais de 30 centímetros de diâmetro foram lançadas a mais de 300 metros de distância, caindo nos quintais das casas vizinhas e colocando em risco a população. Em um destes casos, a Defesa Civil tomou conhecimento, porém, nada fez. A televisão esteve no local, fez a matéria filmando a pedra enterrada no quintal de um dos moradores do bairro Campo Redondo. E não colocou a matéria no ar, da forma como foi feito. No nosso entendimento, essas mineradoras já tiraram o que tinha de retirar da natureza e deveriam cessar as suas atividades imediatamente e não ter sua licença renovada, como foi feita recentemente. Com relação às usinas de asfalto, as mesmas operam de qualquer jeito, queimando óleos que esperem fumaças negras e de cheiro insuportável, deixando a nossa população incomodada dentro de suas próprias casas e comprometendo toda a vida silvestre existente nos morros do Frade e Milagres. Muito se fala ultimamente a respeito do aquecimento global, preservação ambiental, entre outros. Em face ao tema, gostaríamos de tomar ciente a esta casa, mais precisamente a Comissão de Meio Ambiente, o que vem ocorrendo com o Morro do Frade, localizado nos bairros Campo Redondo, Colinas e Pauferro. O Morro Frade é uma área que deveria ser preservada, pois além de ser um terreno de alta inclinação e não edificável, é um dos últimos resquícios de mata atlântica do nosso município. Agora vai acabar. Onde ocorrem várias espécies animais e vegetais em extinção. Quis dizer espécies, né? No entanto, as pedreiras, pecuaristas e grileiros o destroem sem piedade. O que narramos é facilmente notado quando se passa pela rodovia RJ 140, inclusive forte cheiro, na altura do bairro Campo Redondo, e nos surpreende o fato de ainda perdurar em face do exposto. Solicitamos providências urgentes no sentido de resolver de uma vez por todas os problemas citados, pois somos sabedores das leis e os nossos direitos. Sabemos também que existem órgãos municipais responsáveis por expedirem os alvarás de licença para o funcionamento dessas empresas. E se os fazem, deveriam fazer usando os mesmos critérios usados nas exigências legais feitas a outras empresas estabelecidas no município. Será que cabe em uma área urbana e tão populosa como a nossa, duas pedreiras e duas usinas de asfalto? Não seríamos nós aldeenses uma exclusividade no Brasil, abrigando em um município tão pequeno duas atividades tão danosas ao ser humano? Nos termos pré-deferimentos ao PDD 10 de outubro de 2007, representantes das associações, dos moradores do bairro São João, Jardim Primavera, Campo Redondo, Federação das Associações, na época era o Fernando Matos, assinatura do atual prefeito, e as outras assinaturas não dá para identificar, mas tenho notícias que esse documento deu origem, saído dessa casa, a ações do Ministério Público, até impedindo o funcionamento daquela pedreira. Então digo que hoje aquela população está perdendo muito com o aumento e expansão dessa pedreira. Fiquei muito triste e venho numa luta aqui constante
e colegas se ausentaram numa votação dessas. Vou falar para Vossa Excelência o que passou aqui hoje, passou por cima do regimento interno. Então, vou provar, vou pedir licença, vou me retirar e vou provar na justiça que uma andorinha só faz verão. Obrigado, bom dia. Pela ordem, vereador Alberto Amaral. Presidente, bom dia. Bom dia, sou o primeiro secretário em exercício, segundo secretário, vereador André, meus colegas vereadores, Cacá e Blanca, enfim, presidente Guga, companheiros e companheiras que estão presentes ainda, nossos amigos que representam a imprensa que estão conosco. Quero cumprimentar a doutora Aline e a nossa amiga também, geóloga, que está conosco, Sandrinha, enfim, a todos e a todas, nosso bom dia. E eu gostaria de aproveitar, senhor presidente, esse momento aqui, para trazer também alguns esclarecimentos, porque senão ficam as pessoas pensando que um ou dois só nessa casa se importa com as necessidades e as coisas que diz respeito ao interesse popular. Eu gosto de ouvir e de participar de debates assim. Eu vim disso durante os mais de meus 30 anos de participação na vida pública. Discutindo, debatendo, que a gente acaba chegando a conclusões que possam trazer realmente os benefícios que a população precisa e merece para o seu dia a dia, para ter a tão esperada qualidade de vida. Eu estava ouvindo a exposição do meu colega, o vereador Zezinho, a quem respeito muito nessa casa, um companheiro combativo. Ele se preocupa realmente em esmiuçar essas questões, coloca com qualidade as suas falas, mas é aquilo. Cada um de nós tem o nosso ponto de vista, temos nossa maneira de ver, podemos concordar ou divergir naquilo que nós podemos divergir, temos liberdade para isso, e que bom que a democracia nos faculta esse direito. Eu quero desejar que Deus abençoe a vida do Zezinho, do vereador Zezinho, e que ele possa continuar com sua visão, né, com qualidade no que ele coloca nos questionamentos das coisas públicas. Mas também eu quero trazer aqui para que os colegas e a população presente tomem conhecimento que lá atrás nós havíamos pensado, antes de existir efetivamente a questão do parque que foi criado recentemente, de minha autoria foi apresentado, senhor presidente Guga, ainda no tempo do presidente Aguinaldo Sodré, que presidia esta casa, apresentei, por exemplo, a indicação número 433 de 2011, solicitando ao então prefeito, o ex-prefeito da cidade, o senhor Carlinho Filho, que criasse a Guarda Ambiental Municipal. Isso porque o pouco que ainda resta de área que a gente hoje está discutindo aqui sobre a questão da necessidade de se preservar, vem sendo, vinha sendo, por demais, degradada nos seus limites e onde tem as suas necessidades de preservação, conforme foi citado ali na leitura feita, muito enriquecedora por sinal. Eu andando lá por dentro daquela mata, doutora Aline, na mata ali do Morro do Frade, isso me motivou a trazer uma forma de defesa do que ainda resta relacionado à área ambiental do nosso município.
no meio daquela floresta. Coisas que eu vi que valia a pena a gente brigar, a gente defender, como a flora, a fauna, né? Muitos seres que lá estão e que podem ser constatados, graças a Deus, ainda estão e hoje e até em maior quantidade. Mas encontrei lá dentro, senhoras e senhores, cerca de arame, onde os bois estavam entrando lá por cima, uma cerca muito precária, mas permitindo que os bois passassem e danificassem o meio das árvores. Encontrei uma árvore do pau-brasil, senhor presidente Lula, com mais ou menos 50 anos. Alguém colocou naquela árvore um arame farpado para matar a árvore. Trançou na árvore várias vezes o arame farpado para poder aquela árvore não ter condições de sobrevivência. E o tronco era mais ou menos dessa espessura. Uma árvore do pau-brasil, nessa espessura, ela tem mais ou menos 50 anos. E lá em cima existe a conhecida por muitas pessoas já, a Casa do Pau-Brasil, que foi construída com muita dificuldade pelo nosso amigo Jeremias Lima. Ele levou 10 anos para fazer aquela obra. E lá o Jeremias funciona ali como um guardião daquela base do Morro do Frade. Conversando com o Jeremias, conversando e andando ali dentro, eu pude ver que existia necessidade da gente fazer alguma coisa para proteger. Então, sugeri a criação e foi criada a Guarda Ambiental Municipal do nosso município, com essa nossa apresentação dessa indicação. Depois, nós representamos ainda com uma outra indicação, a número 330, datada de 5 de junho de 2013, também pedindo a criação da Guarda Ambiental Municipal. Então vejam que o vereador Adalberto Amaral não fica aqui, né, só para ver o tempo passar e passar os 4 anos aqui, né, como alguns pensam e tentam passar para a população. Não é assim. Eu acho que nosso mandato tem que ter qualidade. E a gente tem prova disso, que mostra o nosso interesse pela coisa pública. Meu projeto de lei número 252, da data de 30 de maio de 2011, nós sugerimos a criação do Parque Ambiental Municipal. É de minha autoria a ideia da criação do Parque Ambiental Municipal. Então, eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto. Porque eu ando lá dentro, conheço metro a metro daquilo lá. Eu não conheço só a periferia ou de passar de carro de longe, não. Eu conheço de lá dentro. Conheço as espécies que tem lá. Se me perguntarem, eu vou poder dizer o que tem, o que resta lá dentro. E com relação ao caso do companheiro Jeremias, quem chegar lá na área da casinha do Pau-Brasil e pedir uma muda de Pau-Brasil, ele tem para fornecer. E naquela área, inclusive, segundo a orientação e informe da doutora Mini e da própria Adriana e da equipe da Meio Ambiente, nós temos um valor reservado para já começar a desenvolver a área do parque. Nós não podemos ficar falando de um parque que por enquanto tem árvores queimadas, tem gente avançando, tem gente capinando embaixo das árvores e botando fogo para ir matando pouco a pouco a floresta em algumas áreas onde faz parte da área do parque, como é o caso do lado de cá do Monte Celeste, onde muitas pessoas cristãs sobem para orar. Eu levei a secretária anterior de Meio Ambiente, Adriana, lá em cima 2 vezes. Posso provar isso. Fui também ver a área sugerida como acertada como compensação em sendo feito a questão da desafetação. Né? A questão do condomínio, que há pouco tempo nós votamos
aqui, e foi polêmico lá na Rua do Fogo, no loteamento lá que seria feito um condomínio, eu também peguei o carro com o vereador que na ocasião estava polemizando e tendo problemas com o lá dele de perto. Entramos lá dentro e eu conheci a situação. Então a gente não pode discutir sem conhecimento de causa. Só lendo textos, às vezes você toma conhecimento de uma árvore e nem cala mais. Né? Então eu queria colocar aqui que a ideia da desafetação também tem a ver com a questão do desenvolvimento econômico, que é uma coisa fundamental para a sobrevivência de muitas famílias do nosso município. É bem verdade que nós não podemos deixar prejudicar uma coisa em detrimento da outra. Tem que ser feito com sabedoria. E tem os limites, né? Até onde o poder público deve permitir que se faça a expansão. Ainda assim, e para fechar, nós temos, por exemplo, 7 ou 8 municípios de onde vem todos os resíduos sólidos, o lixo do município, vem para aqui, para essas 2 arcos aqui em São Pedro Aldeia. Por conta da existência de 2 arcos, o nosso município está recebendo o ICMS verde num valor bem vantajoso para o município. E é do ICMS verde que vai se tirar o valor que vai se implantar a estrutura para a preservação do Parque Ambiental Municipal. E nós temos 2 parques, é o estadual da Costa do Sol e o foi criado pelo nosso município. Mas quando foi criado também esse parque, sugerido pelo nosso projeto de lei, nós já colocamos, e também o plano diretor e as formas legais que proporcionou a ideia da criação do parque, já se sabia e está inserido que haveria necessidade dos ajustes, porque a delimitação da área, em alguns lugares, passaria ou passava dentro de propriedades que estariam sujeitas à desapropriação para que essa área não viesse a ser inserida. Então, o bom é esclarecer para a população. E ainda mais, para fechar, a pedreira do Campo Redondo, né, que tem o nome de basalto, ela tem também um tempo contado para continuar funcionando. E esse tempo foi estabelecido nesse governo. E essa pedreira ela voltou a funcionar antes da gestão Chumbinho, com base em um expediente que eles tiveram ainda no ano 2000, quando era prefeito de São Pedro Aldeia, o ex-prefeito Carlos Filho. E em 2010 eles conseguiram a licença, ou deram entrada lá para conseguir a licença ambiental INEA. Portanto, é bom ficar claro que não é a gestão municipal de São Pedro Aldeia que deu liberdade e liberação para a pedreira Campo Redondo voltar a operar. Porque por nós, na verdade, ela deveria ter continuado parada. Mas já que voltou a operar, então que se tenha a definição com prazo de operação. E isso nós temos. Então, nós sabemos que vai ser passado para a população, o vereador Alberto e os colegas aqui votaram favorável a essa questão hoje, que nós somos contra a questão ambiental, etc. Mas o esclarecimento verdadeiro, puro e simples, é isso que eu estou passando. E nós temos documentos para passar para quem quiser os esclarecimentos ainda mais sobre essa questão. De maneira nenhuma, eu estarei posicionando favorável se isso fosse causar danos, né, à população. Interessante que antes disso, lá atrás, ninguém falava nada a respeito disso. E voltando aqui a lembrar, o ou seja, o finado companheiro Josué Lima, irmão de Jeremias, brigou sim junto comigo pela paralisação na época e fomos auxiliados na época do vereador Chumbinho nessa casa e o pessoal que estava no ambiente da ocasião. Então foi paralisada sim uma usina de asfalto na ocasião. Hoje
estudando uma outra situação pós-criação do Parque Ambiental Municipal, que necessita desses ajustes. Então, eu queria colocar, senhor presidente, esses adendos, para deixar claro que eu não tenho nenhum temor com relação a estar lidando com essa questão. Porque, quando eu chegar lá, pode ter certeza que a gente, e tenho certeza que assim também os colegas estarão defendendo coisas que têm a ver de verdade com o interesse público. Deus abençoe a todos, esperamos que essa questão se tenha um fim e que seja o melhor para o nosso povo de fato de verdade. Obrigado, senhor. Por inscrição para a outra palavra, o vereador André Gilson. Alô, senhor presidente, primeiro secretário, assistência, bom dia, boa tarde a todos. Senhor presidente, não quero demorar muito minhas palavras, só para comunicar a respeito do acontecimento que criou um tumulto, a preocupação das mães, dos pais, até mesmo dos funcionários da escola Zé Guimarães, a respeito de uma suspeita de meningite que estava rodeando a nossa comunidade. Acabou a sessão da terça-feira, fiz um ofício ao secretário de saúde e hoje recebi um comunicado, já foi até publicado na mídia, na página do prefeito, na página da prefeitura, onde constatou, até parentes tiraram foto da criança e graças a Deus aquela criança não foi caso de meningite, foi descartado qualquer possibilidade de meningite. Então, senhor presidente, só vim a comunicar as minhas falas e a minha preocupação da sessão anterior. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão e marca uma nova sessão extraordinária para dentro de 1 minuto. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito ao vereador Adalberto Amaral que faça a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente do Guild Efésios, no capítulo 6, versículo 1: Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é bom, é justo. Está feita a leitura. Solicito o senhor primeiro secretário, adoro o vereador Cacá, que faça a chamada regimental. Termo de presença da segunda sessão extraordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de São Pedro do Estado de Janeiro, realizado em 1º de outubro de 2015. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2015, reuniram-se extraordinariamente na sala de sessões da Câmara Municipal de São Pedro do Estado de Janeiro, presentes os senhores vereadores conforme a assinatura abaixo. Excelentíssimo senhor presidente Vladimir. Presente. Vereador vice-presidente Robinho Alxis, vereador primeiro secretário Zezinho, vereador segundo secretário André Gilson, vereador Chiquinho da Chica, vereador Franklin, vereador Denilson, vereador Adalberto, Presente. vereador Cacá, presente, vereador Jorginho. Está feita a chamada regimental, senhor presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente, ao projeto de lei 226/2015, mensagem número 018 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação da área do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense. Senhor presidente, está feita a leitura. Em segunda e última votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação e parecer da Comissão de Meio Ambiente na pessoa dos seus 2 membros, vereador Chiquinho Dona Chica e vereador Jorginho. Ao projeto de lei número 226/2015, mensagem número 18 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de área do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica. O vereador estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Nada mais a pena tratar, declaro encerrada a presente sessão e marca a sessão ordinária para terça-feira, dia 6 de outubro, às 18 horas. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.